Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos aí começar a nossa catequese. E eu gostaria de fazer hoje, para a gente começar aí o nosso bate-papo, a pergunta hoje é a respeito de flores, flores. Então, gostaria de saber aí se vocês gostam de flores e qual é a sua flor predileta. Tá? Então, primeiro, se você gosta, e se tem aí alguma flor predileta. Então, eu gostaria que você estivesse dando uma conversada em família, para ver aí os gostos, Acredito que acho que com certeza aí sua mãe deve gostar muito, Geralmente as mulheres gostam mais de flores do que os homens, Mas às vezes pode ser que de repente seu pai tenha alguma flor que ele goste, tá? Então, dê uma conversada aí um pouco em família e depois a gente volta e a gente continua, tudo bem? Acredito que você já deve ter voltado, Então, no meu caso, eu não tenho assim uma flor que fala, nossa, como eu, gosto muito daquela flor, Eu sempre, cresci, a minha mãe, ela sempre teve muitas flores, muitas plantas em casa, e eu lembro que a minha mãe, ela gostava, quer dizer, até hoje, ela gosta muito de orquídea. Então eu trouxe algumas flores, para apresentar para vocês. Então, uma delas que eu trouxe, tá, é uma orquídea que estava lá na casa da minha mãe, tá, muito bonita, E daí até a minha mãe estava comentando, que acho que foi tanto a Juliana quanto a minha mãe, as duas ganharam uma orquídea. Se eu não me engano, acho que até fui eu que dei, tá? Se eu não estiver enganado. Só que daí, no caso, a Juliana, porque assim, a orquídea, ela dá a flor, só que ela dá numa época do ano, daí chega um ponto que a orquídea, simplesmente fica lá, parece que só um talinho seco lá, E a Juliana, acho que ela achou que, sei lá, a flor tinha morrido alguma coisa, E eu não sabia desse negócio, que você tem que esperar mais um ano para daí ela dar de novo. E daí, no caso, minha mãe, ela manteve ainda a orquídea dela, e daí, todo ano dá flor, tá? Daí teve uma outra florzinha também que eu peguei, lá na casa da minha mãe, que é essa daqui, ó. Ela é muito pequenininha, chama flor de cera, gente, tá? Então é uma florzinha, ela dá um cachinho assim mesmo, tá? E chama aí flor de cera, tá? Uma florzinha aí bem pequenininha, Daí uma outra flor também que eu peguei foi essa daqui, tá? Que é até parece quase uma florzinha de plástico, Esse daqui é lírio da paz, tá? Uma florzinha que a gente tem, tá? Muito bonitinho também. E por último, eu trouxe aqui, não é uma flor, mas assim, tem muitas pessoas que gostam muito disso, tá? Que a Juliana comprou aí suculenta, Então trouxe aí um vasinho de suculenta também, porque tem muitas pessoas aí que apesar de assim, vamos colocar assim, da suculenta não ser uma flor, mas tem muitas pessoas assim que, nossa, como é bonito, Então, e assim, só abrindo um parênteses, a Juliana adora tanto suculenta como cacto, Então, assim, cada um tem um gosto, a respeito aí das flores. Muito bem, a gente já deu uma introdução, então vamos aí para a nossa leitura de hoje, Para a nossa leitura de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Então vamos lá. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, mas não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam preocupados procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a sua própria dificuldade. Esta é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, a gente viu aí no Evangelho, né? E Jesus, ele fez essa comparação, né? Que os passarinhos, eles não trabalham e, no entanto, Deus alimenta eles. Quer dizer, eles conseguem, né? Vamos colocar assim, a gente tem um monte de passarinho, né? Que vive solto aí e eles sobrevivem, né? Quer dizer, Deus fornece o alimento para os passarinhos. E da mesma maneira, né? Vamos colocar assim, Deus fala, olha, não precisa se preocupar aí com o que você vai vestir, né? Porque olha os lírios do campo, né? Quer dizer, nem o rei Salomão, né, se vestiu tão bem quanto eles, né? Então, e eu diria assim que um detalhinho que a gente tem aí na leitura, né? Quando Jesus falou assim, olha, deixa a preocupação de amanhã para o dia de amanhã, né? E se a gente pegar aí só um gancho, né? Quando a gente pega aí a oração do Pai Nosso, o que a gente fala, né? Pão nosso de cada dia. Então, nos dai hoje, né? Quer dizer, eu estou pedindo pão hoje, não estou pedindo pão, Senhor, o pão da semana, né? Não é o pão nosso de cada semana, o pão nosso de cada mês, o pão nosso de cada ano, é o pão nosso de cada dia, né? Lógico que eu diria assim que para a gente chegar no ponto da gente pegar e olhar e falar assim, não, eu me preocupo com o dia de hoje, né? Tem que, olha, eu acho que assim, confiar muito em Deus, né, para a gente ter essa segurança, né? Porque geralmente a gente sempre fica pensando lá no futuro, né? Mas eu diria assim, né, que com amor, com paciência, com dedicação, né, e se a gente aí tiver uma vida de oração, com certeza a gente vai caminhar, né, nesse sentido. Muito bem, então hoje, né, continuando aí, nós estamos no mês missionário e hoje nós vamos falar a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Santa Teresinha, né, ela é uma santa que nasceu lá na França em 1873 e ela morreu com apenas 24 anos de uma doença chamada aí tuberculose, né? Então ela pegou essa doença e ficou ali sofrendo por 3 anos, né? E daí ela veio a falecer com 24 anos. Santa Teresinha, né, o nome dela é Maria Françoise Thérèse Martin, tá? E a gente conhece ela aí também, às vezes como Teresa de Lisieux, tá? Que no caso aí era a cidade onde eles moravam lá, né? E o nome religioso dela é Irmã Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, tá? Então tem esse acréscimo aí. É que geralmente a gente só fala Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mas se a gente for ver o título correto, né, seria Irmã Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face ou aí da Santa Face, tá? Os pais dela, né, a mãe se chamava Zélia Guerin e o pai se chamava Luiz Martin. Eles tiveram 9 filhos, né, mas aí 4 filhos morreram e apenas 5, né, que aí seriam 5 meninas, elas chegaram aí à vida adulta, tá? E todas elas se tornaram religiosas, né? Então olha que família bem legal, né? Só um minutinho, por favor. Bom, então voltando, né? Santa Teresinha, ela é padroeira dos missionários, das floristas, dos jardineiros, padroeira da França, padroeira da Rússia, né, contra aí a perda dos pais, né, padroeira também aí dos doentes de tuberculose e da AIDS. Você fala, nossa, quanta coisa, né, que ela é padroeira. E ela também aí é doutora da igreja, tá? Então ela tem esse título também de doutora da igreja, tá?
Daí vocês lembram que quando a gente falou aí de doutor, né, eu estava explicando a respeito aí de doutor, doutora da igreja, né, lembra que tem uma outra santa, né, chamada aí Santa Teresa d'Ávila, tá? Então, lembrando que hoje eu estou falando de Santa Terezinha, tá? Mas as duas são da mesma ordem, tá? As duas são aí da ordem do Carmo, né, que seria aí que a gente chama das Carmelitas Descalças, tá? Então, tanto Santa Teresa d'Ávila quanto Santa Terezinha, as duas têm o título de doutoras da igreja. Então, olha que legal, né? Essa ordem religiosa aí produziu não apenas duas santas, mas duas grandes santas, né? Que as duas têm aí o título de doutores da igreja. E quando a gente ouve falar aí de Santa Terezinha, né, uma coisa muito comum que a gente ouve falar a respeito da novena de Santa Terezinha, né? E daí tem muitas pessoas falando assim que, olha, quando você faz a novena, se o seu pedido for atendido, de alguma forma você vai ganhar uma rosa, né? E assim, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso no final do vídeo, tá? Tem aí uma explicação a respeito disso, mas assim, a gente sempre ouve a respeito disso, né? Que no caso, quando você faz a novena, você vai ganhar uma rosa, se o seu pedido for atendido. E a gente ouve muito falar também que geralmente Santa Terezinha ela aparece com um crucifixo, né, cheio de flores, né, e fala assim que ela gostava muito de jogar pétalas de flores no crucifixo. E assim, durante muito tempo, né, no caso, eu diria assim, ao longo do tempo aí que eu dou catequese, geralmente era essa mais ou menos aí a análise que eu fazia de Santa Terezinha, né? Eu pegava sempre assim o básico, né? E era isso, porque se a gente for ver no mês missionário, né? A gente fala aí de São Francisco Xavier, tem que falar lá do terço missionário, tem que explicar a respeito das missões. Então, geralmente assim, eu pegava aí um dia, né? No caso, para dar a explicação e assim, como vamos colocar assim, Santa Terezinha junto, né? Das outras explicações, não precisava me aprofundar muito na vida dela. Esse ano, por conta aí do coronavírus, né, como a gente está aí com a nossa catequese e, digamos assim, eu estou dando catequese para todo mundo, né, eu, no caso, olhei o mês missionário e falei, cada semana eu vou falar de um santo. E daí hoje, né, então, assim, eu tive que pesquisar a respeito da vida de Santa Terezinha. E, assim, muito legal, tá? Me surpreendeu muito. Um detalhe que me chamou a atenção, né, a gente teve aí o Jornal do Pastorinho, não sei se vocês chegaram a ver, né, que está sendo um jornal online, né, ou uma revista, para assim dizer, que a gente está fazendo online, e a Tamires tem uma página, né, no jornal, então ela pegou e fez aí, ela estava falando justamente sobre Santa Terezinha. Então, lógico, né, dentro ali do que a Tamires fez, né, a gente, lembrando que assim, ela tem uma página, gente, né? E no caso ali ela teve que fazer milagre na página dela, né? E a Tamires, ela colocou ali um resuminho da história de Santa Terezinha e teve uma coisinha que eu olhei, né? A hora que eu li o texto dela, né? Ela falou assim, com 9 anos essa florzinha perdeu a mãe, né? Então, no caso, a Santa Terezinha, ela perdeu a mãe com 9 anos. Mas quando eu olhei essa descrição, né, que a Tamires colocou, né? Florzinha, eu falei, nossa, né, como a Tamires é poeta, né, puxa vida, olha, olhou para Santa Terezinha e colocou um título de Florzinha nela, né, mas daí quando eu fui pesquisar, né, e tem, Santa Terezinha, ela escreveu um livro, que é A História de uma Alma, em que ela narra a vida dela. Então, a Madre Superiora, né, no caso do convento onde ela frequentava, a Madre pediu para que ela escrevesse, né, sobre a vida dela. E daí surgiu um livro que se chama A História de uma Alma, que é a própria Santa Terezinha contando as coisas dela. E daí, lendo a história de uma alma, daí que eu entendi o porquê que a Tamires chamou Santa Terezinha de Florzinha, né? Porque ao longo da história, né, no caso da narração dela, ela própria, né, quer dizer, Santa Terezinha, ela se descreve como sendo uma florzinha, né? Então ela fala assim, aparece muito, né, ela falando assim, porque Deus pegou essa florzinha e colocou no alto do Monte Carmelo, né? Daí lembrando aí, no caso, que ela é da Ordem das Carmelitas, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Até por que eu comecei esse encontro aqui falando de flores, né? Porque teve um dia que a Santa Terezinha, né? Ela fez uma pergunta, né?
por que que nem todos são iguais, né? E ela estava fazendo uma reflexão no sentido de que assim, poxa vida, às vezes a gente olha aí para a vida de um santo e a gente vê assim que desde que ele nasceu, praticamente assim, parece que Deus cercou de cuidado e Deus esteve sempre presente ali na vida daquele santo. E às vezes a gente tem algumas pessoas, né, que no caso aí a Santa Teresinha descreve desse jeito aí, que são os selvagens, né, que morrem praticamente aí sem nunca ter escutado o nome de Deus. Então vamos colocar assim, né, o que eu entendi lendo essa passagem. Seria, por assim dizer, como se ela estivesse falando, nossa, tem gente de repente que é índio, né, ou que às vezes aí, sei lá, a África, né, ou sei lá, em outro lugar aí, que morre e às vezes nunca escutou o nome de Jesus, né. E daí ela se fez essa pergunta, né? E assim, tem algumas pessoas que às vezes vão colocar assim, mesmo ouvindo, né, falar de Jesus, parece que a pessoa cresce aí como um selvagem, né? Quer dizer, a pessoa aí simplesmente ignora Jesus, né? E daí a conclusão que ela chegou, né, depois de muito pensar, né, foi o quê? Que nem todos são iguais, né? E assim, se todo mundo fosse santo, né, só iriam ter rosas e lírios no jardim do Senhor. E, né, no caso aí, que o que a Santa Teresinha está querendo dizer é que nós somos as flores de um jardim imenso em que Deus cuida, né? Então Deus cuida de cada alma, né, assim como um jardineiro que cuida das flores, né? E ela fala assim que todas as flores têm a sua beleza, tem o seu perfume, tem as suas cores. E daí, no caso, lógico, ela faz essa comparação, né, falando assim que se todo mundo fosse somente rosas, tá, e lírios, e daí aqui eu entendi como sendo os lírios os santos, né, quer dizer, os homens, e rosas as mulheres, né, seria lindo, mas ao mesmo tempo, assim, não seria tão bonito quanto, de repente, você olhar para um jardim e ter aí centenas de milhares de flores totalmente diferentes de uma da outra, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu perfume. Então a gente percebe, né, lendo, no caso, a História de uma Alma, né, que é o livro aí de Santa Teresinha, que ela usa assim muitas referências, né, no caso aí de coisas aí como florzinha, passarinho, né, então ela usa muitos termos desse jeito. E a gente tem, né, uma coisa assim que eu achei muito legal, né? A gente pega assim a questão da família, né? Então a gente vê aí que Santa Teresinha, ela descreve a mãe dela, né, como uma mulher santa, né, uma mulher aí que levou uma vida de santidade, assim como também o pai dela, né? E, meu, você pensa assim, que família abençoada, né? Porque, pô, de 5 filhas, né, assim que chegaram na idade adulta, 5 entraram para a ordem religiosa. Então, assim, realmente, assim, a fé, né, o amor a Deus estava muito presente ali na família. E um dia, né, a Teresinha estava conversando com a irmã dela, né, que chamava Paulina, e ela pegou, né, e ela fez uma pergunta assim. Então, a Teresinha era pequenininha, né, ainda uma criança, e ela perguntou, né, por que Deus não dá no céu uma glória igual para todo mundo? Tá? Então, lembrando, tá? Quando nós morrermos, tá? Se nós tivermos aí a honra, né? Vamos colocar assim, depois de nós passarmos por essa vida, da gente chegar no céu, né? Cada um vai receber a sua glória. Só que, assim, é a glória que Deus vai dar, né, para cada um de nós, mas assim, é diferente, tá? Então cada pessoa vai receber de acordo com aquilo que a pessoa merece, tá? E o que a Teresinha perguntou por que Deus não dá glória igual a todo mundo, né? E daí, no caso, né, ela falou assim, a comparação que ela fez, né, quer dizer, já que todos estão lá no céu, todos são eleitos, todos estão salvos, né? Assim, por que Deus não dá igual para todo mundo, né? E vamos colocar assim, será que de repente uma pessoa não vai olhar e falar assim, nossa, olha, fulano tem mais do que eu, ai, olha, ele ganhou mais glória do que eu, né? Essa era a pergunta praticamente que a Teresinha fez. E a irmã dela, né, fez uma comparação que eu achei maravilhosa. Então ela falou assim, ela pediu para a Teresinha trazer um copo e um dedal. Um dedal é um negócio assim que hoje em dia a gente não usa muito, mas costureira usava muito antigamente, tá? Então é como se fosse assim um copinho que você colocava na ponta do dedo ali para você costurar. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que talvez a Aldeni tenha dedal, não sei, tá? Aí depois fica até curiosidade quem quiser perguntar para a Aldeni se ela tem um dedal, tá? Mas assim, é um instrumento no caso de costura. Como não tem o dedal, tá? Para
ter um comparativo, eu peguei aqui como se fosse um copinho, tá? Que é um brinquedinho da Bia aqui, e peguei uma jarra. Então a comparação que a irmã da Terezinha fez, ela pediu para Terezinha encher os dois de água e ela falou assim: cabe mais alguma coisa nos dois? Os dois estão cheios totalmente? E a Terezinha olhou e falou: tá, a jarra tá cheia e o copinho também tá cheio, os dois estão cheios. Ela falou assim: cabe mais alguma coisa no copinho? Ou na jarra? Não cabe. Ela falou assim: então Deus vai dar a glória dele de forma que você tenha o que é merecido para você na sua totalidade. Então quer dizer, se você fez pouco, Deus vai te dar uma glória pequenininha, porque é o que você merece. E se você fez bastante, Deus vai te dar bastante glória, porque é aquilo que você merece. Então cada um no céu vai ter aquilo, vamos colocar assim, a glória, né? Aí de acordo com o merecimento. Só que não vai ter essa coisa de olhar, nossa, o meu é tão pequenininho, o outro é tão grandão, tá? Por quê? Porque cada um vai, vamos colocar assim, como a gente vai receber a glória de Deus, a gente vai estar contente com aquilo que a gente recebeu, né? Então aquilo é o suficiente pra gente, tá? Então assim, achei uma comparação muito bonita. Muito bem, a gente vê aí no livro, né? Também que Santa Terezinha ela se descreve aí como um passarinho, né? E ela tem uma frase dela que ela fala assim: como pode uma alma imperfeita aspirar à plenitude do amor? Tá? Então aí no caso ela está se referindo a ela como sendo uma alma imperfeita, tá? E ela está falando assim, como que eu posso, né, eu sendo pequena desse jeito, né, aspirar aí à grandeza do amor de Deus, tá? Praticamente isso que ela fala, né? E daí ela continua ali a descrição e ela fala assim, né, por que o Senhor não dá isso para as águias que podem voar tão alto, né? E daí ela fala assim, eu sou só um pobre passarinho, né? Um passarinho pequenininho, né? E daí ela fala assim que da águia ela só tem os olhos e o coração. E daí ela fala assim que é o coração no sentido do desejo de voar, né, de alçar voo, aí de ir na direção de Deus, e os olhos assim para você olhar para a grandiosidade de Deus. E daí nessa passagem, né, ela descreve aí Deus como sendo aí o sol divino, né? Então ela se coloca como um passarinho que olha para Deus, né, no caso olha para o sol, né, e fica ali extasiado, encantado com a grandeza, né, com a beleza do sol, né, ou seja, de Deus, né? E ela fala ali de se abandonar, quer dizer, de simplesmente ficar parada contemplando a grandeza de Deus. E a gente percebe, né, no caso no livro lá, que ela fala muito disso, né, a respeito assim, a minha pobre alminha, o meu coraçãozinho, né? Então a gente percebe que nessas, né, por essas palavras, o que ela está querendo dizer é que ela é humilde, né? Então ela não se coloca assim, tipo, a minha alma, o meu coração, né? Ela fala assim, a minha pobre alminha, né? Quer dizer, eu sou pequenininha, né? Diante da grandeza que é o amor de Deus, eu sou pequena. É isso daí que ela coloca, né? E a gente percebe, né, quando a gente começa a ler o livro, né, na verdade, assim, eu não li, eu ouvi, né, eu peguei aí um audiobook, né, e tava ouvindo aí o que, né, mas assim, é um livro que, olha, eu gostei muito, né, e eu acho que com certeza vou querer comprar, né. E daí ela começa descrevendo a respeito da infância dela. Então ela conta várias partes da infância dela, o que aconteceu ali, e tem uma passagem que eu achei muito legal, né? Então ela faz uma referência ao passado, quando ela era criança, e daí depois ela traz um ensinamento também. Então ela fala assim que a Leônia, que era uma irmã dela, né, já estava ali parando de brincar de boneca, e daí ela veio e trouxe uma cesta, né, ali com alguns retalhos, né, uma bonequinha ali, e falou assim, né, olha minhas irmãzinhas, né, então aí no caso estava a Teresa e uma outra irmã, que era a Celina, né, ela falou assim, escolham o que vocês quiserem. E daí a Celina olhou, né, ali a cestinha, e pegou, né, um enfeitinho ali que ela achou bonito. E quando chegou na vez da Terezinha, ela olhou, ela foi para a mão, ela falou, escolhe tudo. E ela pegou a cesta inteira, né? E daí,
Falou assim que nem a Celina ficou brava com ela, porque ela era a menorzinha de todas, né? E ali nem a Leônia também, né? Então elas deixaram ela ficar com tudo, né? E daí ela falou, né? Ela colocando ali no livro, né? Ela falou assim que depois, quando ela começou ali a aspirar à santidade, tá? Lembrando ali oração, sacrifício, o amar a Deus, né? Ela coloca assim, meu Deus, assim como eu fiz lá no passado, né? Ela coloca assim, meu Deus, eu escolho tudo, não quero ser santa pela metade. Olha que bonito isso daí, né? E a gente percebe também numa outra passagem dela, né, que ela coloca ali, ela fala assim que ela se ofereceu ao menino Jesus para ser o seu brinquedo, e ela pede para ser tratada como uma bola, tá? Então vamos entender. A Terezinha ela entrou no convento com 15 anos, só que ela teve que ter ali uma autorização para poder entrar no convento com 15 anos. E ela descreve ali que ela precisou ir para Roma, quer dizer, ela foi para Roma, porque na verdade assim, ela queria entrar no convento, daí eles ficaram meio, mas você é muito nova, né, tem que ter mais tempo aí, não vai poder entrar agora. E daí ficou meio naquele negócio e ela tentou, né? A família dela foi até Roma porque eles queriam chegar lá e falar com o Papa. Quer dizer, se pedir pro Papa e o Papa falou, deixa a menina entrar, quem que não vai, né? Você acha que os caras vão falar, meu, é a ordem do Papa, né? E ela foi até o Papa, ela chegou, né, até o Papa, daí lá chorando, ela pediu. E daí tava o padre, que era da ordem religiosa dela, ele olhou e falou assim, nós já estamos observando isso, né? A gente já tá discutindo isso daí. E daí o Papa falou assim, então obedeça a sua ordem religiosa. E daí ela falou, mas se o senhor falar, né, com certeza eles vão ouvir, né? E daí o Papa falou assim, calma, se for da vontade de Deus, você vai entrar. Mas assim, o Papa não fez nada, vamos colocar assim, né? Ele deixou, já que a ordem religiosa está cuidando, ele deixou aí nas mãos da ordem religiosa, quer dizer, para eles decidirem, né? E aquilo para ela doeu muito. Então ela falou assim que ela foi com o coração tão cheio de esperança, chegou lá, de repente parece que assim, o coração dela parecia que tinha um espinho cravado lá, né? E daí ela descreve assim que ela falou, ofereci-me ao menino Jesus para ser o seu brinquedo. Então olha que interessante, ela pegou assim Jesus, e daí no caso lembrando que ela é Santa Terezinha do menino Jesus, né? Então às vezes a gente olha para Jesus, né, e a gente tem essa visão assim de, no caso de Jesus como um adulto, né? Mas tem aí alguns santos, né, que eles olham para Jesus e, por assim dizer, olha aí a infância de Jesus, né? Quer dizer, vamos colocar assim, a gente parece que só olha para Jesus como uma criança quando tem o Natal, né? Mas tem alguns santos aí que olham para Jesus, no caso aí, como o menino Jesus. Tanto que se a gente for ver, por exemplo, Santo Antônio está carregando Jesus. Se a gente for pegar São Benedito também, né, São Cristóvão está carregando Jesus no ombro, né? Então, e lógico, se a gente pegar aí imagens de Nossa Senhora, tem várias em que Jesus aparece representado como um menino. Então, no caso aí, Terezinha, ela falou que ela se ofereceu ao menino Jesus, né, para ser o seu brinquedo. Só que ela falou, não quero que você me trate como um brinquedo caro que você vai deixar na estante e fala, nossa, que bonito, não vou fazer nada. Ela falou assim, eu quero que você me trate como uma bola. Só que daí lembrando que uma bola você pode brincar, mas você pode chutar, você pode jogar no chão, você pode fazer o que quiser, você pode pisar em cima da bola e até mesmo furar a bola, se você quiser. E daí ela fala assim que em Roma, Jesus furou o seu brinquedinho, né? Quer dizer, aquela tristeza que ela estava sentindo, né? Ela sentiu assim como se, por exemplo, né, a descrição que ela dá no livro. É como se de repente Jesus tivesse pego um espinho, uma agulha, furado ela, né? E falou, furou. E daí Jesus deitou e adormeceu. E esqueceu que tinha furado a bola, né? Então foi mais ou menos essa comparação que ela fala, né? Quer dizer, para demonstrar ali o sofrimento que ela tinha. Mas ao mesmo tempo a gente percebe assim, né? Olha que bonito isso, né? Quer dizer, ela se entregou para Deus e falou assim, olha, faz o que o Senhor quiser comigo, né? Eu estou me entregando, né, para o Senhor totalmente, né? Quer dizer, eu confio, o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor pode fazer. E daí tem uma coisa também que é muito legal, né, que tem no livro, porque se a gente for ver assim, Santa Terezinha ela é padroeira dos missionários, só que se a gente pega a vida dela, ela entrou no convento, morreu no convento. Quer dizer, ela nunca saiu como missionária. Por que colocaram uma santa dessa como padroeira dos missionários, né? Porque ela fala assim, todavia, sinto em mim outras vocações,
a de guerreiro, a de sacerdote, a de apóstolo, e daí ela descreve, né, cada uma delas. Então, por exemplo, aí de sacerdote, né, no caso ela está falando dos padres, né, ela fala assim, como se eu fosse um sacerdote, quer dizer, se eu fosse um padre, lembrando que não poderia ser, né, porque no caso são só os homens que são, né, ela falou assim, com que amor eu iria segurar Jesus na Eucaristia, né, olha que, né, que legal. E ela fala assim também, né, sinto em mim, né, o desejo de ser um apóstolo, quer dizer, de sair e anunciar o seu amor, anunciar a sua palavra para o mundo inteiro, né, então, por conta desse ardor, né, que ela tinha aí, dessa vontade, desse desejo de anunciar a palavra de Deus, é que ela se tornou aí padroeira dos missionários. Muito bem, e agora, né, a gente chegou aí num momento muito legal, tá? Que é uma coisa aí que quando eu li, né, eu achei muito divertido e assim, gostei muito, tá? Que no livro, Santa Teresinha, ela tem um convite de casamento, né? Então ela fala assim que teve uma pessoa lá que casou e ela falou assim que ela ficou meditando a respeito ali do casamento e ela falou assim, eu também vou fazer um convite de casamento para mim, né? Porque afinal de contas, se eu sou uma religiosa, eu vou me casar com Jesus, né? Lembrando isso, né? Que as religiosas, elas se referem a Jesus como meu divino esposo, né? E ela fez um convite de casamento. Então, eu vou ler para vocês, tá? Que eu achei muito divertido. Só um minutinho, por favor. Muito bem, então, voltando, né? Então, olha que legal o convite que ela colocou. Convite para o casamento de Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo, e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celeste, tem o prazer de vos participar o casamento do seu augusto filho Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a senhorita Teresa Martim, agora senhora, princesa dos reinos, trazidos em dote pelo seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão, sendo seus títulos do Menino Jesus e da Sagrada Face. Daí tem a parte dos pais dela, né? O senhor Luiz Martim, proprietário e dono dos senhorios do sofrimento e da humilhação, e a senhora Martim, princesa e dama de honra da corte celeste, querem vos anunciar o casamento de sua filha, Teresa, com Jesus, o Verbo de Deus, segunda pessoa da adorável Trindade, que por obra do Espírito Santo se fez homem e filho de Maria, a Rainha dos Céus. Daí tem uma parte que eu achei muito divertido. Não podendo ter-vos convidado para a bênção nupcial que lhe foi dada sobre a montanha do Carmelo em 8 de setembro de 1890, dela põe um parênteses, só a corte celeste foi admitida, né? Quer dizer, só os anjos aí e os santos lá no céu, né? Estais convidados, porém, a participar da festa que será dada amanhã, dia da eternidade, dia em que Jesus, Filho de Deus, virá sobre as nuvens do céu no esplendor de sua majestade, a fim de julgar os vivos e os mortos. Devido à incerteza da hora, sois convidados a permanecer de prontidão e aguardar. Então, assim, achei muito legal. Gente, a hora que eu li isso daqui, veio, assim, Nárnia na minha cabeça, sabe? Porque as definições que ela dá ali, no caso de Deus, Todo-Poderoso, né? Então, eu achei muito divertido, né? E uma coisa, assim, também que eu achei muito legal, né? Que ela coloca aí, né? Que, vamos colocar assim, a gente não pode participar, vamos colocar assim, da consagração que ela fez para Deus, mas ela falou assim que a gente vai poder participar da festa, né? E qual que é o sentido aí da festa? Quer dizer, quando Jesus voltar, né, em glória, né, e a gente, vamos colocar assim, a gente tiver a honra, né, no caso de ser admitido também no céu, né, a gente vai participar dessa grande festa lá no céu, né. Só que daí tem um detalhe que é importante, né, ela fala assim, ó, devido à incerteza da hora, quer dizer, a gente não sabe quando que vai ser a volta de Jesus, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 100, 200 anos, 1000 anos, não se sabe, né? Mas ela fala assim, ó, devido à incerteza da hora,
sois convidados a permanecer de prontidão e aguardar. Né? E aí a gente poderia olhar para o Evangelho, né, que fala assim, vigiai e orai. Né? Quer dizer, a gente não sabe quando que Jesus vai voltar, mas a gente tem que estar preparado. Né? Muito bem. A gente percebe, né, que quando a gente vê o livro lá de Santa Teresinha, ela fala assim a respeito das pétalas, né? Então, por que ela gostava de derramar pétalas ali em Jesus, né? Nossa, será que, que romântico, né, despertar, né, jogar as pétalas ali em Jesus. Mas na verdade, ela fala assim, ela compara no livro as pétalas ao sofrimento e ao amor que ela tinha por Jesus, tá? Então, as pétalas têm esse sentido. Da mesma maneira, né, ela tem uma frase que ela fala assim: quando morrer, farei chover sobre o mundo inteiro uma chuva de pétalas. Tá? E daí lembrando que assim, não é que vai chover pétala do céu, o que ela está falando é, lá no céu, quando Deus me der as graças e as bênçãos, eu vou derramar pelo mundo como se fosse uma chuva de pétalas. Tá? Muito bonitinho. Muito bem, nosso agir de hoje, né? O que a gente vai fazer? Então, como o assunto girou aí em torno de flores, né? Eu gostaria aí que vocês pesquisassem na internet aí a flor que você quiser, tá? Que vocês façam um desenho de uma flor, tá? No caso aí da flor que vocês pesquisarem. E eu quero que vocês façam aí mais ou menos como Teresinha fez. Então, eu quero que vocês escrevam uma carta para Deus, tá? Aí da maneira que vocês quiserem. Mas tem que ser uma carta de quantas linhas? Gente, é à vontade, você que vai decidir. Então, se você quiser escrever uma cartinha para Deus de uma linha, aí é você, né? Você quer escrever uma carta só de uma linha? Escreve de uma linha. E se eu quiser escrever uma carta para Deus de 10 linhas? Escreva, de 5 linhas, de 15, de 2 páginas, 4 páginas, aí vai de você. Quer dizer, o que você gostaria de falar para Deus, né? O que está passando de repente aí no seu coração, né? Quais que são aí as angústias, as tristezas, as alegrias que você gostaria de partilhar com Deus, né? Então, essa é a lição aí, o nosso agir, tá? A parte da música, eu vou colocar uma música para vocês, tá? Um link, tá? Eu não vou colocar aqui no vídeo, mas eu vou mandar um link para vocês, que é uma música da irmã Kelly Patrícia. Tá? E é uma música aí que ela fala justamente essa questão aí, lembra que eu falei lá da águia, do passarinho, né? Então a música ela tem esse contexto, tá? Ela fala assim que eu não sou a águia, eu sou um passarinho, tá? Então lembrando aí desse contexto aí, tá, do que ela tá falando. É uma música muito bonita, mas assim, lembrando que a gente tem que ouvir e prestar atenção para ver o que ela tá querendo dizer, tá bom? E para a gente encerrar, né, a nossa catequese, vai ter um vídeo da Luzia, tá, que é lá da Mãe dos Homens, né, que é a ministra da palavra, e ela também está fazendo um vídeo a respeito de Santa Teresinha, e ela pegou e contou a respeito da imagem de Santa Teresinha, o que representa ali, ela falou até mesmo da novena de Santa Teresinha, inclusive ela dá ali um testemunho muito bonito. Então, como vai estar no Facebook da paróquia, tá? A gente vai mandar o link para vocês e daí vocês, por favor, vejam também o vídeo dela, tá? Que é muito interessante, tá? Lembrando que, no caso da Luzia, ela tá falando especificamente lá da novena de Santa Teresinha, tá? Então, assim, é muito legal e muito útil, né, pra gente. E para quem tiver interesse aí em aprender mais sobre a Santa Teresinha, o Padre Paulo Ricardo tem um curso que ele tá dando agora, né, específico sobre Santa Teresinha. Então você pode entrar no site dele e pode fazer. Só que assim, no caso, é pago, né? Mas vale muito a pena porque tem muito conteúdo lá útil para a gente ver. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? E pela intercessão de Santa Teresinha, né? Pedimos a ela, né, que interceda por nós, né? E estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.